Hoje é um dia muito especial. Eu gostaria que você pensasse quantas pessoas abençoaram a sua vida. Quantas pessoas foram usadas por Deus para que você hoje estivesse aqui. Quantas pessoas gastaram tempo em oração para que você hoje tivesse uma consciência cristã. E olha que o que a sociedade mais tem buscado é a consciência do ser humano. A ecologia, a natureza, ela espera pela nossa consciência. As pessoas na sociedade esperam pela nossa consciência. Toda a sociedade tem buscado isso, como conscientizar a pessoa. Quando a gente trabalha no trânsito é igual também, olha, conscientize-se. Agora tem uma conscientização que é muito mais importante, acredito eu. É onde você vai passar a vida eterna. E para isso, milhares e milhares de pessoas se dispuseram a estar se dedicando mais, para aprender mais, para poder ensinar você. E essas pessoas, nós as denominamos pastores. A primeira vez que pastor foi usado na Bíblia foi para Abel, um adorador, um pastor de ovelhas. E Deus tem separado homens que possam guiar o povo dele a respeito dessas questões espirituais. E hoje eu quero falar com você não sobre um pastor, mas eu quero falar com você sobre o pastor. O pastor a quem nós conhecemos. O pastor a quem nós veneramos, a quem nós adoramos. O Senhor Jesus Cristo. E eu peguei uma situação especial que eu achei muito interessante na vida de Jesus, que mostra as características latentes de um pastor na vida e no seu ministério. Abra por gentileza Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9. A partir do verso 35. Mateus capítulo 9, a partir do verso 35. A Bíblia vai nos contar a respeito desse grandioso homem. Quando pensamos em Jesus, não pensamos simplesmente em um mero homem. Não pensamos simplesmente em uma figura humana, uma figura histórica. Mas pensamos no Deus de Israel. Naquele que fez uma divisão na história. Naquele que foi tão simples e ao mesmo tempo tão impactante, a ponto de dividir a história ao meio. Olha, existe antes dele e existe depois dele. Para você ver o tamanho da sua importância. Então, Jesus aí, ele estava andando com os seus discípulos. E ele começa a mostrar para os discípulos algumas situações. Para que os discípulos se despertem para um assunto aqui, ó. Vamos ler o 35 até o 38. Por gentileza, me acompanhem. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam desgarradas e errantes como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos. Na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém? Eu gostaria que nesse momento você abaixasse sua cabeça, fechasse seus olhos e você fizesse duas orações. A primeira oração você vai fazer para aquelas pessoas que te abençoaram, pelos pastores que passaram pela sua vida, pelos pastores que investiram tempo em você. Talvez você diga assim, olha, eu sou novo convertido, os meus pastores são esses, são os primeiros. Amém. Você vai orar por eles também. Vamos orar nesse momento, ore pelos seus pastores anteriores. E a segunda oração é para que você ore pelos pastores dessa igreja, para que Deus continue falando ao coração deles, para que eles continuem nos guiando pelo caminho certo, no sentido espiritual. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, ore nesse momento. Paizinho querido, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, ó Deus, por quantos pastores o Senhor tem levantado nessa nação, Pai. Nós agradecemos ao Senhor por quantas pessoas, ó Deus, o Senhor tem chamado ao ministério. Deus, nós agradecemos pelos missionários que estão no campo, pelos missionários que estão longe de suas casas, ó Deus. E nós agradecemos também pelos pastores que passaram pelas nossas vidas, que nos ensinaram a trilhar no caminho certo,
que nos ensinaram, ó Deus, a amar a palavra do Senhor. Deus, e nesse momento nós queremos também orar pelos pastores da nossa igreja, Senhor. O nosso pastor Valmir, pastor Tomás, pastor Orbásio, pastor Brito, que o Senhor possa colocar a tua graça sobre eles, porque são homens como nós, são homens normais, ó Pai, mas que a decisão do coração é de seguir, engrandecer e continuar com o Senhor, amém? Olha só, no versículo 35, ele fala de missões, porque Jesus, ele percorria todas as cidades. Então, Jesus, ele nos dá um exemplo aqui de um missionário. E a gente tem uma frase que diz assim, olha, Deus só tinha um filho e fez dele um missionário. Para você ver o quanto Deus ama missões. E Jesus refletiu isso na sua vida. Diz que ele andava por todas as aldeias. De repente, Jesus ia andando, opa, ainda tem uma casa aqui. Olha, todas as aldeias, ainda tem uma aldeia aqui. Tem uma cidade, está faltando, eu estou sentindo falta. Eu não vou passar daqui sem abençoar esse pessoal. Aqui no versículo 35, ele diz que percorria todas as cidades. Esse todas as cidades não é porque ele se tinha uma motivação pelo número, não. É porque ele ama cada pessoa. E Jesus aqui nos demonstra ser um pastor missionário. Jesus demonstra aqui o amor que ele tem por missões, porque ele não passava por uma cidade sem que ele parasse. Ele percorria todas as cidades. No versículo 36, ele diz assim, ensinando, fazendo discípulos. Veja que Jesus ensinou algo aqui do ministério pastoral que nós não podemos descartar, nós não podemos fechar os olhos para isso. Porque enquanto ele ensinava, ele estava dedicando tempo em transmitir a palavra de Deus. E olha o quanto é importante que nós ensinemos. Olha o quanto é importante que o pastor tenha essa missão, tenha essa visão de ensinar. Eu lembro que em uma das primeiras conversas com o nosso pastor Valmir, ele falou assim, olha, eu gosto muito de trabalhar com liderança. Eu gosto muito de trabalhar com pessoas que se despertem para o ministério. Olha que interessante. Uma característica latente nos nossos pastores é que eles têm essa visão de continuidade, visão de que outras pessoas vão se converter, que outras pessoas vão conhecer a Jesus e que essas outras pessoas também vão precisar de guias espirituais, de pessoas que os guiem pela palavra da verdade. E a gente fica se perguntando, Jesus deu um exemplo aqui, e a gente fica se perguntando como será a liderança do nosso futuro? Como será a liderança que vai vir dessa nova geração? Serão honestas ou corruptas? Estarão se sacrificando ou se enriquecendo? Serão humildes ou arrogantes? Como serão esses novos líderes, como Adolf Hitler, o ditador da Alemanha, ou como Martin Luther King, que lutou pelos seus direitos de liberdade? Serão como Al Capone, o gangster de Chicago? Ou será que serão como João Calvino, o teólogo de Genebra? Como serão os novos líderes? Serão como Nero, o opressor, ou como Paulo, o apóstolo? Jesus aqui estava tendo uma visão do futuro. E de repente ele fala assim, olha, vocês estão vendo, tem muita gente seguindo a gente, mas a seara ainda é muito maior. E ele nos passa uma visão que deveremos ter a respeito do ministério pastoral. Só que fala também que Jesus pregava o Evangelho. Veja bem, Jesus como pastor, ele nunca deixou de apresentar o Evangelho. Para ele é a mensagem mais importante que alguém pode receber. E aí você pensa assim, olha, eu quero prestar um concurso federal e passar aí ganhar um salário grande, ganhar uma montanha de dinheiro todo mês. Eu acho que se eu ganhasse alguns salários aqui, eu acho que eu tirava férias todo mês. Uma vez eu conheci uma moça que estava em dúvida, porque ela passou num concurso e ela ganhava 20 mil por mês. Eu falava, eu trabalho 2 meses e pego férias. Dá para eu gastar à vontade. Mas Deus deixou uma instituição na terra. Deus formou uma instituição. Deus mandou o seu filho para a instituição mais importante, a igreja dele. E a igreja eu não me refiro a templo, é claro. Eu me refiro a mim e a você, que recebemos de bom grado Jesus Cristo nas nossas vidas, que amamos ao Senhor Jesus, que andamos com Ele diariamente. E aí ele diz, é a mensagem mais importante. Jesus Cristo nos ensina a ser pastores. Jesus Cristo nos ensina como devem ser os pastores.
Jesus Cristo nos ensina como ele foi pastor. E alguns até reclamam de liderança. Puxa, olha, eu gostaria que meu líder de PG fosse assim. Eu gostaria que o meu líder tal fosse assim. Eu gostaria que o pastor fulano de tal fizesse isso. Mas não é isso que Deus está te perguntando. Deus não está perguntando como você quer um líder. Deus não está perguntando o que deve mudar nos líderes que Ele levantou. Deus está perguntando para você, que tipo de líder você é. Nós estamos enfrentando uma crise de liderança. Pessoas que não têm muita afirmação daquilo que querem. O problema não é a pessoa chegar aos 60 anos de idade e resolver fazer uma faculdade. O problema é ele estar aos 30 e não saber o que vai fazer da vida. De repente você encontra um cara de 28 anos, e aí você fala, e aí? Ah, estamos aí para tudo. O que você vai fazer da vida? Ah, não sei. E aí depois ainda reclamam das mulheres, né? Não, mulher é interesseira. Não, é porque mulher não é burra. Você fala assim, não, elas não namoram comigo porque eu não tenho um carro. Não, não é porque você não tem carro, é porque você não tem destino. É ou não é? Ou as mulheres estão aí, fala Deus. Manda os homens trabalharem. Nós temos uma crise na liderança. A liderança de dentro da sua casa é do homem. O homem é o sacerdote da sua casa. Mas sabe o que ele faz? Alguém chega lá e ele fala assim, não, vê isso daí com a mulher que ela que manda na casa. Eu não sei disso daí não. Tem até aquele programa que uma vez o camarada chega lá e fala assim, eu queria falar com o dono da casa. Aí está o marido e a mulher brigando, volta amanhã que a gente está decidindo isso agora. Nós temos uma crise na liderança. Mas nós temos homens que se levantam no meio da crise e começam a mostrar uma diferença. Pessoas que falam assim, olha, eu fui chamado para liderar. Nós temos heróis nessa igreja, que são os nossos líderes de PG, os nossos líderes de ministério, têm abraçado o ministério, continuam nos seus empregos, continuam ganhando seu salário, mas ele fala assim, o meu tempo de folga é para o Senhor. Nós temos heróis nessas igrejas, sou eu e é você, porque temos dedicado tempo ao Senhor. E aí nós estamos entendendo qual é a mensagem mais importante. Qual foi a instituição mais importante que Deus deixou na face da terra? Agora, Deus nunca chama uma pessoa sem que ela passe pela pressão. É engraçado que uma vez perguntaram para um homem que era desarmador de bombas, e ele falou assim, você sente medo quando vai desarmar uma bomba? Ele falou, eu sinto, muito medo. E ele era muito experiente. E ele conta de um caso que tinha uma bomba num posto de gasolina. E ele tinha que desarmar aquela bomba. Obviamente que se ele não conseguisse, a bomba explodisse, não seria só a bomba que ia explodir. E ele fala assim, eu sinto muito medo. Mas o medo que eu sinto me faz ter respeito por aquilo que eu faço. E aí Deus chama um homem para ser líder. E sabe o que ele faz? Ah, você quer ser líder? Ele chama igual Davi. Vai lá, unge Davi. De repente Davi começa a tocar harpa para o rei. Não sei o que passava na cabeça de Davi, mas de repente Davi estava lá tocando a harpa e pensando, daqui uns dias sou eu. Daqui uns dias eu vou ter um camarada tocando harpa para mim também. Daqui uns dias eu vou mandar em todo mundo. Não sei o que passava na cabeça dele. Se fosse na minha, talvez eu pensasse isso. Uma vez eu lembro que um pastor conversou com um rei da África. Eu vi aquela mensagem e depois que o rei foi embora, ele nos confidenciou uma coisa. Ele falou assim, o rei me perguntou, o que você quer? E ele disse que tremeu na base. E aí o rei perguntou novamente, o que você quer? O rei era muito rico. E foi muito bom ver um rei, como que ele reverencia Jesus Cristo. Porque eu vi que eu e você somos muito superficiais. Ele reverencia de verdade. E aí aquele pastor disse assim, olha rei, não brinca com essas coisas. E o rei falou mais uma vez, olha, você pode me pedir o que você quiser, que eu vou te dar. Você já está pensando o que você pediria, né? E aí ele falou, olha, eu não sei o que pedir. Agora, analise comigo. É interessante que para a pessoa chegar a um estágio desse, a Deus presenteá-lo de tal forma, aquele rei viu no coração do pastor algo tão interessante, tão dinâmico, tão voltado para Deus, que ele teve essa coragem de fazer essa proposta. Se fosse para mim ou para vocês, fala, eu tenho a resposta na ponta da língua. Tem uma lista completa aqui do que eu quero. Mas a gente não recebe esse tipo de proposta antes de passar pela pressão.
Você já viu quando você está cozinhando feijão, e aí você coloca na pressão, você já parou para imaginar como se sente o feijão? Já sei, você nunca parou para imaginar como se sente o feijão. Mas sabe o que é interessante? É porque Deus não nos deixa sair da panela antes que nós cozinhemos. Deus não deixa você ser líder antes da pressão. Eu falo que nós temos heróis aqui, talvez você fale assim, eu sou líder de PG, mas não me sinto herói, eu sou medroso, eu sou covarde, eu penso em desistir em toda reunião. Quando dá 8 horas e o pessoal não chega, eu já penso, olha, sábado que vem eu peço minha demissão, vou conversar com o Cleves, não dá mais. E aí você está cozinhando. Deus está colocando pressão em você. Deus está colocando você para cozinhar de verdade, para ficar bom para Ele usar. Vocês gostam de uma ilustração que diz assim, olha, se você pegar o limão, ele é muito azedo. Se você pegar o açúcar, não serve para ele comer puro, porque é muito doce. Se você pegar a água, é boa, mas precisa de um sabor. Agora mistura tudo, para você ver que gostosa limonada que dá. E é isso que Deus faz com o líder. Quando Ele coloca lá no seu PG aquela pessoa que você não se daria muito bem se você não fosse líder. Aquela pessoa que talvez você gostaria que mudasse de PG. Você fala assim, olha irmã, você não tem certeza que não quer outro PG? Tem um PG mais perto da sua casa? Tem um PG logo virando a esquina? Se você quiser, eu vou lhe buscar na sua casa e deixar no outro PG. Eu faço isso por você. E aí Deus está trabalhando com você. Ele está pegando um limão e colocando junto com você, que é açúcar. E Ele mistura num copo com água. E aí Ele consegue transformar você em um bom líder. Jesus Cristo, Ele demonstra para a gente, você deveria se perguntar, olha, será que Jesus precisava passar pelo deserto? Você já se perguntou isso? Jesus não era Deus? Jesus não era o Todo-Poderoso? Ele não tinha convicção da sua missão? Mas sabe quais são os momentos em que Deus vê quem você é? É nos momentos difíceis. É aquele momento em que você está pressionado. E Jesus chega naquele deserto. E o diabo está ali esperando ele. E diz que o Espírito Santo o levou ao deserto. Aí você fala assim, um pai amoroso não vai fazer isso comigo. Vai. Na Jocum a gente dizia assim, olha, Deus pega você, e aí Ele mistura, faz uma massa bem boa e fala, filho, eu te amo. E aí Ele começa a bater, vou preparar você para você ir para o ministério. Assim Deus faz com os pastores. Assim Deus faz com você que é líder. Assim Deus faz com você que tem um sonho. Deixa eu te contar uma história. Você conhece Isaac Newton? Você já ouviu falar de Isaac Newton? Sabe qual foi uma das diferenças desse homem? Todo mundo via uma maçã cair do pé. Mas ele foi o único que perguntou por quê. E por causa disso ele descobriu um negócio incrível. O líder, ele tem uma visão diferente, porque Jesus passa por ali e fala assim, olha, de repente os discípulos estavam discutindo quando seria a ceifa, quando seria a seara, quando iriam colher. De repente os discípulos passaram por ali e viram somente pessoas, e Jesus passa por ali, e o coração dele começa a bater, e ele começa a olhar para aquelas pessoas, e diz que no seu coração, ele olhava para aquelas pessoas como ovelhas desgarradas, que não tem pastor. Olha a diferença no coração de um homem apaixonado. Olha a diferença no coração de um líder que está disposto a entregar a sua vida por aquilo que ele acredita. E aí você fica se perguntando por que algumas pessoas veem uma coisa de um jeito e outras não veem. Porque são pessoas apaixonadas. Nós vemos nos olhos dos nossos pastores o brilho com a conversão de pessoas, com o avanço da obra. Quando algo acontece de extraordinário na igreja, como é bom ver os nossos líderes hesitarem e exultarem por causa daquilo que está acontecendo. Como é bom ver isso. Os líderes têm uma visão diferente. Os líderes têm uma visão que muitas vezes você e eu não entendemos. Fala, mas por que desse jeito? Se fizesse do outro era tão melhor. Se fizesse daquele jeito que eu falei, e ainda tem uns que sentam lá assim, e ficam olhando, fala assim,
Eu não vou me envolver com esse negócio de casa de julgamento, não. Eu acho que isso daí vai dar errado. E ele fica olhando. E aí, de repente, quando alguma coisa dá errado, ele fala, lembra que eu avisei? Lembra que eu falei? Mas quando dá certo, ele fala, puxa, por que eu não participei? Por causa da visão, por causa que muitas vezes a gente coloca um óculos na nossa frente, lê a Bíblia com aquilo que eu acho. Eu vou ler a Bíblia, mas ao invés de eu querer saber o que ela quer dizer para mim, eu já coloco um óculos de explicação daquilo que eu penso. E eu vou só procurar na Bíblia fundamentações para aquilo que eu já sei, para aquilo que eu já acho. E o líder faz diferente. Você sabe como é que um pastor começa a orar? Nós também passamos por isso. Sabe aquelas pessoas que oram com estilo? Porque tem pessoas estilosas. Tem ou não tem? Olha aí para o seu lado. Veja o quanto de gente que tem estiloso aí do seu lado. E sabe como é que a gente começa uma oração? Com todo estilo. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E ele está com um problema, ele está orando pelo problema. E aí de repente, Deus, Tu sabes todas as coisas, porque Tu criastes a terra, o céu, o mar e tudo que nele há. Essa é a oração estilosa. Tem um probleminha aí, Deus, que eu preciso resolver. Deus, me ajuda. Essa é a oração inicial. Aí, de repente, o negócio começa a apertar, o prazo começa a reduzir, e ele começa a ficar mais esperto. Deus, o senhor está lembrado, né? Eu te pedi ontem, e hoje já tem menos um dia e não se resolveu. O senhor poderia ajudar-me? Ainda continua no estilo. E o prazo começa a diminuir, o negócio começa a pegar, o telefone tocar, o cheque voltar, a criança chorar, e o negócio vai se... E aí ele começa, Deus, vou orar de joelho, porque, Deus, o senhor lembra? Anteontem eu te falei, por favor me ajuda. E a gente começa a oração assim, Deus fala, não, ainda não. Não vou falar para ele ouvir não, deixa ele orar mais. E aí de repente falta um dia para o negócio pegar fogo. E aí você começa, Deus, me ajuda, porque o negócio vai pegar, Jesus amado. Mas a coisa ainda não se resolveu, fala, não está do jeito que eu quero. E aí de repente, Deus, resolve aquilo que eu te falei. Meu irmão, é Deus trabalhando na sua vida, é Deus trabalhando na vida do pastor, é Deus trabalhando na nossa liderança. E aí Deus olha para você ali, ajoelhado, prostrado, rendido, e fala, agora eu vou fazer. Porque se eu fizer agora, ele vai ter certeza que fui eu que fiz, e não ele. E aí eu gostaria que você lesse a Bíblia na história de Abraão e contasse os anos que aconteceram na história de Abraão. Abraão tem 75 anos de idade, ele é rico, ele tem posses, ele tem mulher, ele tem escravos, ele tem bois. E aí Deus fala assim, sai daí e você vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão não perguntou nada. Saiu, é Deus que está mandando, vou embora. 75 anos de idade, com 86, a promessa não havia se cumprido, muita coisa não havia mudado. E Abraão está lá e Sara fala, olha, pegue Agar aí e faça um filho. E ele vai ser o filho da promessa, 86 anos de idade. E Abraão tem um filho com Sara, com Agar. Preste atenção, Deus voltou a falar com ele 13 anos depois. Preste atenção na data da Bíblia, ele tinha 86. Quando ele chega aos 99 anos, Deus fala para ele, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Sabe o que ele queria dizer? Eu não preciso da sua ajuda para cumprir aquilo que eu prometi na sua vida. Eu não preciso de você, eu quero te usar porque é a minha graça, porque é o meu favor, porque é a minha misericórdia. E os líderes experimentam isso. Os líderes começam a entender isso. E muitas vezes você faz uma oração de meia hora e fala, Deus não respondeu. E você faz uma oração rápida e diz assim, olha, por que Deus não me responde? Eu vou lá naquela irmã que sabe orar. Eu vou ligar para fulano de tal para ele orar por mim. A mesma oração que Deus ouve de mim, que ouve do Neymar, que ouve de qualquer outra pessoa. Ele ouve da mesma forma. E aí nós vemos que ele tinha uma mensagem que era contextualizada, uma mensagem que era dirigida a um certo público, uma mensagem que era traduzida para que a pessoa entenda. Diz também que Jesus era cheio do poder de Deus.
porque ele curava. Olha, meu irmão, como você pode abençoar essa nação. Eu não sei se você vai orar por um aleijado e ele vai sair andando. Eu não sei se você vai no hospital e vai orar e as pessoas vão sair da maca. Eu sei que Deus quer mostrar o poder dele na sua vida. Quantas vezes a gente é curado por causa de um abraço, por causa de um relacionamento saudável? Quantas pessoas, eu lembro que antes de aceitar a Cristo, de tomar uma decisão, me levaram a uma reunião de jovens e acabou a reunião e nós fomos para uma casa e fizeram pipoca, guaraná, e a gente ficou cantando hinos ali, brincando algumas brincadeiras inocentes, e eu fiquei, puxa, que diferença. Jesus não somente colocava a mão sobre as pessoas, mas as pessoas ao olhar para ele, já sentiam uma paz diferente. Jesus é o nosso pastor. Amém? Agora diz uma coisa incrível. Jesus não era um ser técnico. Ele não era alguém que fazia porque estava acostumado a fazer. Mas olha o que diz assim: e vendo as multidões, teve grande compaixão delas. Veja o coração de Jesus gostando de gente. Veja o coração de Jesus olhando para as pessoas e tendo compaixão daquelas pessoas. Veja o coração de Jesus evidenciado como um pastor que ama, como um pastor que se dedica. Jesus Cristo teve uma característica muito diferente dos líderes religiosos da época. Os líderes queriam simplesmente o status, a hierarquia, o nome ser citado nas praças e dizer, olha, fulano de tal, consagrado ao Senhor, homem bom. Eles queriam o elogio das pessoas. Jesus não. Jesus queria que as pessoas mudassem de vida. E aí, ele fala assim, rogai, pois, ao Senhor da seara. Olha a dependência que ele nos ensina. Uma característica notável em nossos pastores é que mostram marcas de serem seguidores de Cristo. Como é bom, eu não sei se você pode falar isso, mas eu posso falar como é bom ser pastoreado por esses homens de Deus. Como é bom ter um PG onde alguém liga para você. Como é bom ter um lugar onde eu posso ir toda semana e comungar com outras pessoas. Nós gostamos de viver em sociedade. Alguns anos atrás eram apenas 20% da população em área urbana. Hoje 80% da população vive em área urbana. E os que vivem na zona rural têm muito mais asfalto, muito mais meios de chegar, porque nós queremos viver em sociedade. Nós queremos viver uns com os outros. Como é bom. Mas aí tem umas duas recomendações apenas para a igreja. Tem um texto muito interessante em Hebreus 13, 17. Por gentileza, coloca ali no telão Hebreus 13, 17. Hebreus 13, 17 nos dá uma recomendação. Vamos ler todos juntos? Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Eu gostaria que você memorizasse pelo menos a referência do versículo, para que você desse uma lida em casa, para que você olhasse o que Deus quer dizer ao seu coração. Porque nós temos problemas, não só na igreja, não nessa igreja não tem problema de gente que não é obediente, todo mundo é obediente. Nós temos problema lá fora, a gente fala mal dos nossos governantes, a gente fala mal dos nossos líderes, e a Bíblia diz que toda autoridade é instituída por Deus. Não estou dizendo que o governante não está fazendo o que você fala, não estou dizendo que os governantes não estão dizendo aquilo que você está repetindo. Mas presta atenção numa coisa. Você já ouviu alguém entrar em confusão pelo que ouve? Ou você vê mais pessoas entrando em confusão pelo que falam? Será que isso não nos elucida alguns pensamentos que a gente precisa ter? Vou repetir, você não vê muitas pessoas entrando em confusão por aquilo que ouvem.
mas vê muita gente entrando numa fria por aquilo que falam. Será que Deus não está nos mostrando, olha, obedeçam aos vossos líderes? Não é uma obediência cega. Não é algo que você não possa falar algo. Não é algo que você não possa contestar. Mas veja bem, o pastor Jorge Linhares viveu uma situação que nos exemplifica muito bem isso. Uma irmã chegou para ele e falou, pastor, meu filho está rebelde, não quer voltar para a igreja, está com um problema sério lá em casa, e ele gosta muito do senhor, ele respeita muito o senhor pode ir lá na minha casa conversar com ele? E o pastor prontamente marcou o dia, foi lá conversar com o rapaz, mas aí tem uma questão. Alguns anos atrás, antes dele se desviar, o pastor Jorge Linhares estava construindo uma igreja. E ele, assim como o pastor Valmir, falou, olha, nós precisamos da sua oferta, nós precisamos da sua contribuição. A igreja é uma obra de fé, mas nós precisamos que você elucide essa visão. E a irmã ficou muito chateada. Que negócio é esse? Eu vou na igreja, o pastor só fala de dinheiro, e chegou em casa muito brava. E foi o caminho todo falando aquilo, muito indignada. Aí o filho, de repente, quando o pastor chega a casa, ele recebe o pastor Jorge Linhares muito bem. E aí a mãe fala, olha aí, está numa situação deplorável, meu filho, não me obedece, briga comigo e tal. Aí ele olhou para a mãe e falou, ué mãe, como assim? Você está falando isso de mim porque eu sou insubmisso à senhora? E naquele dia que a gente veio conversando, e você falando mal do pastor, dizendo que ele só queria dinheiro, dizendo que ele... Imagina de que tamanho ficou a cara dessa mulher. Porque a adolescente não perdoa. E aí você vê o efeito disso. De repente você sai no seu carro brigando com o seu filho, dizendo, aliás, brigando com os outros, né? Ah, esse governo ladrão, esse povo aí e tal. Você está criando uma pessoa que amanhã vai ser desobediente a você também. De repente antes você não gostava de crente e dizia, não, essas igrejas aí só querem... E aí você se converte, esquece de contar para o seu filho que você se converteu. Fala, olha filho, papai estava errado. Papai falou isso, isso e isso, e eu mudei de opinião. Tem uma dificuldade de ter uma humildade de conversar com a criança. E ele fala assim, papai está doido. Ele fala que o povo é ladrão. E ele está lá todo dia, como é que é isso? E a criança fica sem entender. Cuidado com o que você fala. Engraçado que um homem chegou para o pastor e falou, pastor, o senhor tem que ter muito cuidado, né? Porque afinal o senhor toma conta de 10% do salário de todo mundo. Aí o pastor baixou a cabeça, pensou e falou, e você tem que tomar mais cuidado ainda. Você toma conta de 90% do que Deus coloca na sua mão. A gente precisa ter essa visão de que eu não preciso prestar conta dos outros. Eu preciso prestar contas de mim. E aí, existe o cuidado espiritual. Nossos pastores oram pelas nossas vidas. Olha, eu tive um discipulador, que foi um pastor para mim. E eu vi aquele homem passar por cada situação. Eu vi um discípulo dele chamá-lo para a briga. Eu vi ele ser afrontado e chamado de ladrão. E eu o conhecia muito de perto. E depois de tudo isso acontecido, ele virar para os seus discípulos e dizer, eu perdoo vocês. A ponto de que aquele que chamava ele de ladrão precisava de dinheiro para ir embora da cidade. Precisava de um caminhão, precisava de gente para ajudar na mudança. E ele foi lá ajudar. Aquele outro que chamou ele para a briga, porque era lutador de capoeira, não sei. De repente ele fez isso. E depois aquele homem falar, olha, eu perdoo você. Não existe nenhuma mágoa. Quantas vezes nós somos injustos com o próximo? Quando a gente não pede perdão, ou quando a gente não libera perdão para uma pessoa. Quantas vezes nós somos injustos com os nossos pastores? Porque não tentamos entender o que ele está pensando, o que ele está fazendo. Como somos injustos. E para finalizar, já esqueceram? E para finalizar, poxa, estou acabando. Olha só, cuidado com o que você fala dos seus líderes em qualquer instância. Porque qualquer líder, qualquer autoridade é colocado por Deus.
E eu quero que você memorize esse versículo. Se você tiver uma caneta, eu quero que você anote aí na sua Bíblia. Grife essa palavra. Porque logo depois aqui, Jesus não ficou numa atitude passiva, quando ele falou essa palavra aos seus discípulos. Mas logo no capítulo 10, a gente está falando de Mateus 9, do 35 ao 38. Logo no capítulo 10, ele toma uma atitude prática. E ele fala assim, olha, vamos dividir de 2 em 2. Vocês vão pela casa perdida de Israel. Se vocês virem alguém, não saúdem, que a saudação levava muito tempo. Mas vocês vão principalmente às pessoas que precisam do Evangelho. E aí você vai falar que o reino de Deus está próximo. E Jesus tomou uma atitude prática, uma atitude boa, para que isso acontecesse. Eu quero te fazer uma pergunta que eu fiz a essa igreja há 7, 8 anos atrás. Como seria, preste bem atenção, como seria esta igreja se cada crente fosse como eu? Mas é para você perguntar para você. Faça essa pergunta para você mesmo. Como seria a minha sociedade se cada cidadão fosse como eu? Pergunte-se na sua família, como seriam as famílias se cada pai fosse como eu? Se cada mãe fosse como você? Se cada filho fosse como você? E eu quero que você responda bem essa pergunta. E eu quero que você pense bem na resposta. Como seria essa igreja se cada crente fosse como você? Ela seria uma igreja fervorosa? Ela seria uma igreja que respeita a autoridade? Ela seria uma igreja que não está nem aí, não tem compromisso? Ela seria uma igreja que chega atrasado? Como seria a igreja se cada crente fosse como você? Eu quero convidar você para orar nesse momento. E eu quero que você reflita sobre essa pergunta. Eu tenho orado todos os dias. Eu sou radical em achar que o salário dos professores deveriam ser o maior do Brasil. Quem é professor aí pode dizer amém, né? Porque eu acho que nós precisamos de líderes que saibam para onde está indo. Nós precisamos, todos os dias, eu ajoelho na minha casa e oro pelos nossos professores, oro pelos nossos pastores, oro pelas pessoas que estão na sociedade fazendo a diferença, pelos líderes de bairro, que tanto precisam de força. Nós precisamos de líderes, líderes que tenham coração no Senhor, líderes que honrem os seus líderes, líderes que honrem a sua casa, a sua família, os seus pais. Eu quero que você ore nesse momento e veja quais são as mudanças que você precisa fazer na sua vida. Onde é que você precisa mudar? Em que momento você precisa mudar? Baixe sua cabeça, ore comigo. Paizinho querido, em nome do Senhor Jesus. Deus, nós não temos algo valioso para te apresentar aqui, ó Deus, algo material. Deus, nós não temos uma estratégia ou uma frase ou algo que o Senhor não tenha visto. Deus, nós não temos, ó Deus, algo que impressione ao Senhor, mas nós temos um coração voltado para o Senhor. Nos ajude a responder a pergunta, ó Deus, como seria a nossa igreja se cada crente fosse como eu? Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Deus, a honrar os nossos pastores. Deus, nós pedimos que o Senhor coloque a Tua mão sobre cada um deles, sobre os pastores dessa cidade, ó Pai. Sobre os pastores, ó Deus, que têm entregue suas vidas ao Senhor Jesus, completa e integralmente. Paizinho querido, em nome do Senhor Jesus, ajuda-nos, ó Deus. Obrigado pela vida que tem nessa igreja. Obrigado pelos pastores que o Senhor levantou para ela, ó Pai. Abençoe o pastor Brito, ó Deus, que não se encontra aqui essa noite, ó Deus, mas que o Senhor possa, ó Deus, colocar a Tua mão sobre ele. Abençoe, ó Deus, os nossos pastores missionários, pastor Valmir, pastor Tomás, pastor Orbásio, ó Pai. Que o Senhor coloque a Tua mão sobre eles. Não os deixe em momento algum, ó Deus, desviar-se do Senhor. Mas continua, ó Deus, com a Tua graça sobre cada um deles. Que cada um possa dizer, a Tua graça me basta, Senhor. Em nome de Jesus é que oramos e agradecemos. Amém.